Sejam muito bem-vindos ao Delta V Podcast com o Léo e com o Will. O episódio de hoje é para a gente falar da pré-corrida do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. Will, vamos começar. E vamos começar falando do Russell, né? Ele está ressurgindo. Quanto menos fé a gente deposita nele, mais ele entrega. Né? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É o que eu fiquei pensando enquanto os treinos aconteciam esse final de semana. Tá igualzinho o Canadá, né? Aí o Canadá terminou daquele jeito para ele. Vamos ver o que acontece neste final de semana. Eu tenho, de fato, a esperança de que, como o óbvio costuma acontecer em Barcelona, se confirmar em Barcelona, dessa vez seja um voo um pouco mais tranquilo. Não digo céu de brigadeiro, porque na fase dele atual não dá para apostar em nada disso, mas, de fato, liderou o TL1, foi segundo no TL2, liderou o TL3 e conseguiu a pole position, que é o que importa, né? Com a sorte, entre aspas, de nem ter o Antonelli do lado dele na primeira fila, se bem que eu não sei se ter alguém atrás em Barcelona com a reta daquele tamanho ajuda, né? Enfim. Mas não é só uma questão de sorte, foram 3 décimos, né? Foi uma distância meio que ele permaneceu... Não, eu digo a sorte de não estar com o Antonelli do lado. Do Antonelli estar na fila de trás. Aí eu não acho que é sorte, não. Acho que aí é azar. Porque justamente, em vez do Antonelli, você tem o Hamilton. Exato. E você teria... Talvez fosse melhor ter o Antonelli do lado par com a pista suja, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, de fato, por enquanto, é o final de semana meio dos sonhos, né? É o que ele podia esperar nessa reação que a gente acha que vai vir. O meu único receio é que no Canadá também estava tudo pintando muito bonito e deu no que deu. Eu gostaria de dizer que eu tô aqui com o meu bonequinho do Toy Story e coloquei vários alfinetes nele. Ai, então, que horror. A minha maldição pro Russell pode ser que funcione ainda esse final de semana, Deus. Porque eu não gosto dele. Lançamento do filme, aliás, na quinta-feira que vem, né? Toy Story 5. É verdade! Falando em brinquedos e em crianças, nesse TL1 nós tivemos aqueles novatos todos, né? Assim, das 11 equipes, 7, salvo engano, colocaram seus novatos para competir. Quer dizer, Haas, Alpine, Williams e Racing Bulls correram com a formação titular, com os 2 pilotos titulares. Mas as outras 7 correram com seus novatos. O Fornaroli andou muito bem de McLaren, ele que foi campeão de... Isso que eu ia falar, chegou em quinto, não foi? Foi, ele foi campeão de Fórmula 2 no ano anterior ao Bortoleto, né? E foi um piloto desprezado pela Fórmula 1. Aliás, não, ele foi campeão de Fórmula 1 no ano passado, né? Sim, ele foi campeão de Fórmula 1 depois do Bortoleto. E quem me chocou, pra ser muito sincero, foi o Paul Aron andando de Audi, ficando em sexto, fazendo com que o Bortoleto fosse o único piloto a tomar pau do novato dentro da equipe. Porque o Bortoleto terminou o primeiro treino em 12º. Mas enfim, valeu muito pouco, né? Valeu muito pouco, embora tenha meio sinalizado uma ordem que seria Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. Assim, a gente não sabia se isso ia se confirmar ao longo do final de semana. O segundo treino já contou com os titulares todos de volta, e aí aquilo. Teve o Leclerc andando muito na frente do Hamilton, como vinha acontecendo, né? Assim, como já era o que teve o Berman andando muito na frente do Ocon, só que no final das contas, tudo que isso significa numa sexta-feira pro resto do final de semana, nada. Exatamente. Nada. Aí chega no treino de hoje, que foi um treino ridículo, o treino livre 3, porque ninguém andou, que o pessoal tá desesperado em poupar pneu. Então, assim, o número de voltas foi uma coisa insignificante, foi ridículo, mas ainda assim confirmou essa tendência no alinhamento de Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. Já indicou... Quando chega na qualificação... Não, mas é que tá. Curiosamente, ele já indicou Audi e Racing Bulls andando bem. Coisa que iria ser confirmada na classificação. E deixou, aí talvez de forma mais clara no final de semana, o Russell com aquela vantagenzinha em relação ao Antonelli. Quer dizer, o Antonelli, neste final de semana, não conseguindo andar no mesmo ritmo do Russell. Né? Coisa que a classificação acabaria confirmando. Por outro lado, o que, de certa forma, surpreendeu na classificação, que não vinha acontecendo durante os treinos livres, foi o Hamilton então bem, né? Já no início, já desde o início, não foi só no Q3 que ele surgiu no final para quase ser pole, não. Ele foi consistentemente rápido ao longo da classificação inteira. Achou alguma coisa no carro, porque não era o que ia acontecendo até então.
Mas eu acho que não é só a questão dele ter achado alguma coisa no carro, ele achou alguma coisa nele, né? Porque ele tá ressurgindo de uma maneira, sei lá, Não, surpreendente. mas é que tá, independente dos resultados que ele teve nas corridas anteriores, nesses treinos ele estava andando bem atrás do Leclerc. Ele não tinha. Alguém chegou a comentar na transmissão, se eu não me engano, o Hamilton não chegou em Barcelona ainda. E aí parece que chegou na hora certa, né? Chegou quando precisava, chegou na classificação, enfim. De fato, para alguém que vem de 2 pódios em segundo lugar, conseguir um lugar na primeira fila, pela primeira vez tirando o Antonelli da primeira fila de uma corrida esse ano, né? Sim, bem impressionante, bem impressionante. Ele tá, olha, acho que esse namoro com a Kim Kardashian tá fazendo bem pra ele. O penteado novo, não sei se você reparou, o penteado novo. Enfim, eu não ia nem comentar isso. Em compensação... Como é que é o motorista de ônibus do Simpsons? Ai, meu Deus, não, eu não tô lembrando o nome dele, eu tô lembrando o nome do bar, do dono do bar, que é o Mo, mas não tô lembrando do nome do motorista, não, assim. Mas é um negócio de boneco, aquele estufa. Ai, meu Deus. Tá muito parecido. Em compensação, a outra metade da Ferrari, né? Então, cara, Leclerc sendo Leclerc. E assim, vamos ser sinceros que eu não sei o que ele tá tendo, que ele tá meio que tendo um caso de amor com a parede. Você já percebeu que são o quê? 4 finais de semana que ele tá dando cacetada. Em uma ou outra sessão. No Canadá ele evitou, né? Mas em Miami ele termina batendo daquele jeito na última volta. Bate na classificação de Mônaco. Bate na corrida de Mônaco, que é onde eu boto menos culpa nele, porque o asfalto estava soltando. E aí me bate hoje de novo de forma bem amadora, né? Bem primária, assim. Aquela coisa de corrigir pra brita. Corrigir pro lado de fora. Ele deve ter aprendido com o Radjar, não é possível, assim. E aí, assim... Aí só me leva àquela reflexão nossa de outro vídeo, assim. O que a Ferrari viu no Leclerc para achar que ele vai ser um multicampeão do mundo? Para renovar o contrato dele além de 2029? Qual que é a lógica disso, gente? Eu começo a achar... Entendo. E assim, ele não é uma pessoa que tem aquele histórico maravilhoso. Cara, ele ganhou, o quê? 9 corridas, foi isso? Até hoje? Eu acho que sim. Não foi muito mais do que isso, não. Ele é foi muito mais do que isso, piloto competente. Mas pelo tempo que ele tá na Ferrari, né? Eu também, realmente não sei por que eles fizeram essa extensão, mas eu acho que pode ser uma manobra Sérgio Pérez, e a manobra Sérgio Pérez geralmente dá ruim. Enfim, vamos ver, a gente quer acreditar que quem está lá dentro tem mais elementos para tomar as decisões do que a gente pensa aqui de fora, né? O fato é que uns caem em desgraça, outros sempre se dão bem. Esse espaço é sempre preenchido. E aí é engraçado nesse treino, assim, porque parecia no final do Q2 que as duas Racing Bulls iam avançar pro Q3, né? Lindblad e Lawson. E no final das contas o Hülkenberg foi lá e deu o golpe dele e conseguiu levar a Audi para o Q3, né? Isso é. Meio que confirmando que são as duas melhores do resto nesse final de semana. Os treinos livres já tinham sugerido isso, que a Audi e Racing Bulls estavam acima de Haas, acima de Alpine, acima de Williams. E meio que a classificação confirmou isso no final das contas, né? Assim. Claro que eles não têm condições, aparentemente, de brigar com ninguém na frente, né? Com os pilotos das 4 principais. Nem com o Leclerc, quando o Leclerc vier passando por eles na largada. Mas assim, estão se estabelecendo ali, 9º, 10º, 11º, 12º. Aparentemente é esse o encaminhamento desse final de semana. É engraçado, tudo bem, o Leclerc tá ali no meio, mas a ordem é Racing Bulls, Audi, Racing Bulls, Audi, né? Exatamente, assim, quer dizer, meio que confirmando que, fora as 4, são as duas melhores do resto, pelo menos nesse final de semana. O que é um bom sinal, porque a gente não sabia se a performance da Audi de Mônaco era só porque Mônaco era muito diferente do resto. Se era só por aquela peculiaridade. E agora parece que a Audi, de fato, está voltando a se aproximar da parte de cima do meio, digamos assim, né? A andar entre as melhores do resto. Vamos ver se isso se confirma. O pessoal ficou temendo durante a transmissão, o baque que o Kimi Antonelli pode sentir com isso, enfim. As circunstâncias são totalmente diferentes. Ele é líder do campeonato com um monte de vitória e com uma distância gigantesca. Mas é bom lembrar que a temporada europeia do Kimi ano passado foi muito ruim. Assim,
E é onde o Russell se destacou também, né? O mundo é outro, é claro. Ele é outro piloto, o carro é outro, o regulamento é outro. Tudo é diferente, mas assim, é onde o calor vai começar a cobrar o seu preço. A gente tinha falado disso aqui também, assim, que esse final de semana todo mundo já está desesperado por questão de gerenciamento de pneu por causa do calor. E, de fato, é um final de semana de sexta, sábado e domingo. A previsão para amanhã é de 30, 31 graus do mesmo jeito. Assim. A distância da Mercedes para o resto parece ter reduzido, né? Ter dado uma achatada de novo. Se tem um elemento que pode embolar esse campeonato, pelo menos nessa fase europeia, vai ser o calor. Vamos ver como que a Mercedes vai performar nessas condições e como que o próprio Kimi vai render, né? Pois é. E justamente esse calor aí, e com esses motores novos, um tanto quanto delicados... Pois é. Eu acho que a gente vai sofrer para fechar essa corrida. Vamos ver quantos vão acabar chegando, né? Vamos ver. Antes de eu fazer meus comentários aleatórios no final, você tem mais alguma coisa para acrescentar, Léo? Destes treinos até agora? Eu acho que uma das coisas também que chamou a atenção é, assim, tudo bem, foi uma coisa herdada, não foi uma coisa assim de mérito, mas a gente estava vindo numa um ascendente da Aston Martin. E ascendente é ótimo, né? Não, foi o 10º lugar para Aston Martin. O resultado. Não, mas eu digo, não foi uma ascendente, foi um acidente, assim. dele ter chegado em 10º em Mônaco foi um raio que caiu, assim. Mas, fato é que andaram muito para trás, além né? disso, não sei se você percebeu que o nosso querido Alonso, pela primeira vez em 43 corridas, foi superado Conseguiu ficar atrás do Stroll, que quebrou meu palpite lá no Unchained. Óbvio que eu tinha colocado o Stroll como o último no grid. Óbvio que eu tinha colocado o Stroll como o último no grid. De fato, é cruel que isso aconteça, especialmente na Espanha, né? Mas assim, eu acho que além dessa circunstância trágica do Alonso ser o último, é o fato de eles estarem tomando tanto tempo da Cadillac. Pois é, um segundo da Cadillac é um final de semana bem macabro, por enquanto. Eu apostei que o Alonso pontuaria nesse final de semana, né? Junto com o Sainz. Tá muito perto de acontecer. Só uma aposta porca. Mas olha a tua. A tua já foi. Eu ainda tenho esperança até amanhã, assim. Vai que, né? Vai que a gente confirma essa ascendente da Aston Martin e o que acontece. As bobagens que eu ia falar eram as seguintes. Isso aqui tá assim desse jeito, porque esse é o final de semana das 24 horas de Le Mans que estão acontecendo, inclusive, nesse exato instante. A gente acabou de atravessar metade da corrida, né? A corrida começa às 11 da manhã no horário daqui, já são tarde, e aí ela dura até às 11 da manhã de amanhã. Então estão esses carrinhos aqui, essas miniaturas. Essa aqui parece, mas não é aquela Mercedes voadora de 99, é uma parente dela. Esse carro é de alguns anos atrás. Eu coloquei o Pato Donald aqui, não sei se você está conseguindo ver, porque nessa semana... Daqui não, mas eu acho que nossos vídeo você vai telespectadores conseguirão. Porque essa semana foi o aniversário dele. Dia 9 de junho é o aniversário do Pato Donald. E é o personagem, obviamente, com quem eu mais me identifico por razões óbvias. Coloquei aqui atrás essa camisa preta do Barcelona em sinal de luto pelo resultado da nossa seleção. Assim. Alguém falou que esse jogo ia terminar 1-1, né? Enfim. E eu estou vestindo esta camisa aqui da seleção paraguaia em solidariedade aos nossos vizinhos que ontem, mais uma vez, foram vítimas do imperialismo americano. Não sei se você chegou a ver o resultado do jogo. Se você quiser colocar aquela música da Perla de fundo agora, como você colocou no hino da União Soviética no outro vídeo, fica à vontade. Enfim. Acho que é isso, Léo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, só isso. Eu só queria dizer que, assim, como eu falei no vídeo lá, você roubou meu palpite de 1-1, eu teria acertado e teria acertado o Vini Júnior. O autor do gol. Pois é. Não pude, então tudo bem. Tive que enfiar um Casimiro ali, um 2-2, mas ambos acertamos os empates. Acertou o resultado e não o placar, exatamente. Pronto, é isso aí. Mas eu acho que é só isso mesmo. E agora a gente volta amanhã, né? E o check dos resultados e a nossa análise do Grande Prêmio da Espanha. É isso aí. Exatamente. Sempre um prazer estar aqui com você e com vocês, Barcelona, meus queridos telespectadores. Gente, até lá. Tchau, tchau. Valeu.